Nós buscamos, ó Pai, a Tua face neste momento, nesse período de oração, Senhor, que nós levantamos este clamor, Pai. Que os Teus ouvidos, meu Pai, possam ouvir, Pai querido, a oração dos Teus servos. Esta oração, Pai, que cada pessoa faz agora, Senhor, e direcionando a Ti. Cada palavra, Senhor, cada súplica, cada frase, possa subir aos céus e manifestar, Senhor, o Teu poder. Que cada palavra, Senhor, possa chegar ao Teu santo trono e o Senhor possa mandar fogo esta noite. Que o Senhor possa derramar a Tua presença, ó Pai, no nosso meio. Senhor, cada pessoa que está aqui, ó Deus, buscando a Tua face, solicitando, ó Deus, a Tua misericórdia, nós Te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor Deus forte possa manifestar as Tuas mãos, que o poder das Tuas mãos, meu Pai, esteja no nosso meio agora. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa súplica, escuta, Pai querido, o nosso coração arrependido, perdoa, ó Pai, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, meu Pai, a dificuldade, Senhor, de nós reconhecermos, meu Pai querido, a Tua soberania, Senhor Deus Todo-Poderoso. É nesse momento, meu Pai, que a Tua igreja clama o Teu santo nome. É nesse momento, Senhor, que nós clamamos e nos derramamos diante de Ti. O Espírito Santo de Deus começa a tocar no nosso coração agora. Espírito Santo começa a quebrantar esse coração endurecido. Esta pessoa, Pai querido, que muitas das vezes tenta fugir da Tua voz, toca nela agora, Senhor. Toca nele agora, ó Pai. Repreende como mal toda palavra contrária, toda palavra, Senhor, lançada pelo inferno. Nesta noite agora nós quebramos toda palavra de maldição. Nessa noite, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que o Senhor vai reinar sobre a sua vida agora. Você que crê, você que acredita, seja tocada pelo Senhor nesse momento. O Senhor agora me toca em você e Ele faz um renovo espiritual. O Senhor me toca agora nesse momento e Ele vem para abençoar a sua vida. Nós pedimos, meu Pai, que as mãos poderosas do Senhor possam tocar em pessoas e as enfermidades sejam curadas agora. As enfermidades, elas caiam por terra neste momento. Pai querido, a nossa fé esta noite, meu Deus, é de apresentar para o Senhor causas impossíveis para o homem. As causas que nós dizemos, meu Pai, que nós não conseguimos. Aquela área, Senhor, que nós não temos forças. Aquela área, meu Pai, que nós não aguentamos mais. Nós te pedimos. Esta noite, Senhor, entra com providência nas nossas causas. Entra com providência, Senhor, na nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai. Nós cremos no Teu poder. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso e o Senhor pode operar no nosso meio. Então, Senhor, neste momento agora, eu quero levantar um clamor, Senhor, solicitando, ó Pai, a Tua presença. Eu quero pedir, meu Deus, que nesta oração agora, as enfermidades caiam por terra. As armadilhas de Satanás sejam lançadas ao inferno agora. E todo mal seja quebrado aí agora. E todo mal seja arrancado aí agora. Pai, eu creio no Seu poder. O Senhor que é um
e vai tocando. Entra, meu Pai, em cada ambiente, nos quartos, na cozinha, passa por aquela sala, meu Pai, vai descendizar o Senhor, repreende todo o mal, unge, meu Pai, com o teu óleo, coloca, meu Pai, no teu esconderijo, cobre, Senhor, com o teu manto sagrado e repreende esse mal. E o Espírito Santo brilha dentro desse lar agora, expelindo toda a potestade, expelindo toda a treva, toda a escuridão. Tudo aquilo, meu Pai, está tirando a atenção, tirando a paz do teu servo, meu Pai. Repreende lá. Espírito Santo, começa a tocar nos utensílios dos teus servos, começa a tocar nos bens materiais, começa a ungir, começa a repreender, começa a guardar, meu Pai, até os bens materiais dos teus servos, assim como o Senhor tem guardado a vida. Nós não aceitamos, Senhor, os nossos bens materiais ser tocados por Satanás, ser tocados, Pai, por espíritos malignos. Nós repreendemos agora que até os nossos bens materiais sejam guardados pelo Senhor, que até a nossa casa seja guardada, blindada, blinda as portas, blinda estas janelas, meu Pai, e o teu nome será glorificado. O semblante daquela casa muda hoje. O Senhor entra naquela casa nesse momento de uma forma diferente. O Senhor que entra não para visitar, mas para permanecer. Mas o Senhor, Ele vai mudar algumas coisas. O Senhor, Ele vai arrastar torres de lugar. Ele vai mudar daqui, vai mudar para lá, para que a presença dEle possa permanecer. Glória. Para que a presença dEle brilhe dentro do seu lar agora. Nesse momento, Pai. Pai, dentro desse lar agora tem pessoas. Sejam tocadas agora. Alcança essas pessoas, meu Pai. Esses familiares, entes queridos, meu Pai querido, de uma pessoa que está aqui dentro. Através da fé do teu servo, eu te peço, toca lá. Quebrando lá o coração endurecido. Que ela possa reconhecer, que ele possa reconhecer que somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E traga, Senhor, ainda hoje para esta casa. Vai lá, Senhor, pega pela mão, Senhor, e traga, meu Pai. Porque hoje é uma noite de decisão, hoje é uma noite de vitória. Meu Pai, eu declaro que este culto, meu Pai, seja um ambiente de operação e milagres nessa noite. Coisas impossíveis, meu Pai, vão começar a acontecer dentro desse lugar. Coisas impossíveis no mais espiritual começam a ser alcançadas agora. O céu começa a liberar agora bênçãos celestiais, palavras agora em nome do Senhor Jesus. Começa a tocar, Senhor. Começa a liberar a tua graça, Senhor. Começa a descer a tua presença, ó Pai, de uma forma diferente. Espírito Santo, de dentro para fora, começa a tocar nesse momento. Eu oro, eu creio que o Senhor pode derramar nesse lugar. E eu sei que o Senhor está fazendo agora. Tu toca. De dentro para fora. Pai, nada superficial, nada externo, mas começa lá no íntimo, mudando, meu Pai, transformando a mentalidade, renovando, meu Pai, o coração, transformando por inteiro, para que do lado de fora seja manifestada a sua glória. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, use esse culto, mais uma vez. Nós precisamos de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, nos diz da seguinte forma: caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele como um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviviu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia.
todos nós já conhecemos muito bem, vem trazer uma parábola, uma história da parte de Cristo, da parte de Deus, sobre uma vinha, sobre uma fazenda. Mas eu já quero pular todas essas coisas, porque todos nós já conhecemos essa história. Mas eu quero dizer algo que me chama muito a atenção a partir do versículo 17, que o texto diz: caindo em si. Ele diz: quantos trabalhadores do meu pai? Então eu vou me levantar e irei até meu pai e dizer que eu pequei contra ele, contra o Senhor. Às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós que, não vou falar pregamos, mas nós que levamos a mensagem do Evangelho de Deus. Independente se você prega no púlpito ou não, todos nós levamos uma mensagem. E às vezes nós queremos levar a mensagem para todos que nós queremos. Às vezes nós queremos levar uma mensagem para pessoas específicas que nós gostamos e que gostaríamos muito que ele viesse ao reino de Deus, que ele recebesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós pregamos, nós nos empenhamos tanto, nós nos preparamos, vamos lá falar do amor de Jesus, evangelizamos. Quando a igreja sair a evangelizar, vocês vão perceber que muitas das vezes a mensagem não ser muito bem recebida. Vocês vão perceber que a mensagem muitas vezes vão tocar os corações através do Espírito Santo. Mas haverão casos que nós não vamos ser reconhecidos. Há casos que a mensagem não vai ser reconhecida. Há casos que a mensagem vai ser negada. Vão negar o amor de Cristo. Vão dizer que errados somos nós. O que eu quero trazer para nós é um cenário que todos nós, sim, nós saímos do pecado. Todos nós saímos de um erro. Mas por que nós saímos? Porque um dia nós reconhecemos: eu pequei. Eu errei. Através do Espírito Santo agindo no nosso coração. E quando eu olhei para esse texto e vi cair em si, ele disse: eu pequei. Irei falar com o meu pai. É isso. Não tem como trazer ninguém, amado, se ela não reconhecer que ele errou. Que ele errou. As nossas orações faz Deus guardar. As nossas orações faz Deus livrar. Mas as nossas orações não obrigam Deus a trazer ninguém, porque tem que haver um reconhecimento. Quando nós pregamos a mensagem para alguém, a pessoa não reconhece. Quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ela tem o desejo de passar ao batismo, é porque ela reconheceu que eu sou falho, eu sou pecador, eu mereço ir para o inferno, mas pela misericórdia de Deus, Ele me deu a salvação. Há um reconhecimento. Não existe conserto sem primeiro reconhecer o erro. Não tem como eu corrigir uma coisa que eu não sei que está errada. Não tem como eu corrigir algo que aos meus olhos eu não vejo que está errado. Então muitas das vezes nós vamos ter que se levantar e pregar uma mensagem mais dura. Uma mensagem que confronta, mas para apontar o erro não, para ver se a pessoa reconhece. Porque nós pregamos a mensagem, não reconhece. Nós pregamos novamente, não reconhece. Mas é tempo de se levantar e pregar de uma forma diferente. Não uma mensagem diferente, mas uma forma diferente, porque formas diferentes fazem pessoas acordarem. Porque quando nós estávamos lá no mundo, muitas das vezes nós praticávamos coisas que não eram erradas, aos nossos ver. Coisas que, ao nosso olhar, não tem problema, não tem nada a
Então nós acordamos e hoje nós conseguimos enxergar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas tem pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente. Tem pessoas que conseguem enxergar com os olhos materiais, mas não enxergam nada no espiritual, ainda está dormindo. Aí você pergunta, mas pastor, eu luto tanto, e essa pessoa não quer receber a Cristo. Vamos falar dos nossos tempos, ela não quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, é porque ela ainda está dormindo espiritualmente. Não adianta pregar para pessoas que estão com o ouvido tapado. Primeiro é necessário chacoalhar realmente e dizer acorda. Levante-se, ouvidos, ouçam a voz desta mensagem. Muitas das vezes nós vamos pregar o Evangelho de amor, o Evangelho de Deus, ele te acolhe, mas há casos que nós temos que ir com uma palavra de confronto. Dizer, assim diz o Senhor, se não consertar a sua casa, certamente morrerá. Se não consertar as suas veredas, o que te aguarda é um lago de fogo lá no inferno. Se não parar com a vida que você está e se endireitar nos caminhos do Senhor, o que te aguarda é o fogo de Satanás. É juízo. Por que, pastor? Mas a pessoa não tem que acordar. Se você ama, se eu amo alguém, eu tenho que despertar esta pessoa. Eu tenho que pregar a essa pessoa com intensidade. Nós não podemos vir a um culto como esse e somente dizer o amor de Cristo. Somente dizer que Ele te recebe da forma que você está. Não. É tempo de dizer para nós. Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita como você veio. Essa teologia que muitas das vezes nós pregamos, que Ele te aceita como você é, mentira. Por que, pastor? Deus, Ele te recebe como você é, como você está, mas Ele não permite que você permaneça. Glória! Glória a Deus. Essa teologia, onde nós costumamos dizer que Deus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira! Teologia falsa, teologia enganosa. Por que, pastor? Se Deus amasse o pecador, Ele compactuava com o pecado. Deus, Ele me ama como criação dEle, não porque eu sou pecador. Deus, Ele me ama, sim, eu sou falho, sou, mas Ele não me ama porque eu sou pecador. Me prova, pastor, a palavra do Senhor vai dizer que Ele abomina aqueles que persistem no pecado. Como que Deus ama o pecador? Que teologia é essa que nós passamos pano? Que teologia é essa onde nós passamos a mão na cabeça para massagear o ego das pessoas? Não! É tempo de acordar essa geração pecaminosa. É tempo de acordar essa geração de uma igreja podre, que aparenta-se está com bons estatutos, mas por dentro é corrompido. É tempo de nos levantarmos. Não é tempo mais de ficarmos calados, ouvindo essa teologia profana, onde Deus vai te dar tudo e você não presta nada para Deus. Aonde Deus, Ele vai te abençoar com as milhares de coisas e você não presta nada para Deus. Deus, Ele te ama. Ele te recebe cheio de pecados como você está. Cada um de nós aqui podemos chegar cheio de manchas, cheio de pecados, com as vestes todas imundas. Deus, Ele nos recebe, mas Ele não permite que nós permanecemos dessa forma. Ele ama a nossa alma, mas Ele não compactua com os meus erros. Ele ama o homem como a sua criatura, mas Ele não ama o homem como pecador. É tempo de pararmos de ficarmos escutando essas teologias baratas, essas teologias montadas pelo chat GPT, aonde tudo é lícito, aonde tudo convém, aonde tudo pode, aonde prega todas as coisas solícitas e o movimento está assim, ó, cheio. Mas eu quero ver um dia que a igreja for ajuntada, vai entrar no reino dos céus, aonde está a multidão que
parar. É tempo da nossa atualidade despertarmos. É tempo de Deus usar a IDEB para despertar essa nação, despertar este bairro. Deixarmos este vento de doutrina que são pregados nas nossas igrejas, essas invencionices do homem, coisas da cabeça do pastor, e temos que pregar a palavra, pregar a Bíblia. Me perdoa, mas é tempo de parar de encher linguiça no púlpito. É tempo de pararmos de contar histórias. Nós citamos tantos livros, tantas histórias, tantas as coisas, tantos filmes, e nos esquecemos de colocar Deus como principal. Nós usamos esse pouco tempo precioso que nós temos de púlpito para falar de coisas que não convém. E nos esquecemos de falar aquilo que Deus manda. É noite de despertarmos, igreja. Talvez hoje seja a nossa última chance de falar essa mensagem. Talvez nós acordamos amanhã e descobrimos que foi proibido pregar o Evangelho neste Brasil. Talvez você acorde amanhã e descobre que Cristo voltou e você ficou. Talvez você acorde amanhã pela manhã e olhe onde está todo mundo e eu fiquei. Então é tempo de despertar. Não estamos no tempo mais de ficarmos paralisados, buscando outras coisas. É tempo de fazer aquilo que o presbítero compartilhou conosco que ontem, algo lindo, que é zelar primeiro pela sua própria vida. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Então primeiro fortalece a sua alma, fortalece o teu espírito, primeiro busque a tua salvação para depois pegar a salvação para o outro. Acorde primeiro a si mesmo. Vamos olhar no espelho e falar, será que eu estou acordado espiritualmente? Será que eu estou realmente no centro da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo exatamente conforme Deus está me ordenando? É isso. É isso que eu estava refletindo esses dias, de ontem para hoje. É tempo de despertarmos. É tempo de nós cairmos em si. O que eu estou fazendo? Se perguntar por que eu estou aqui? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso ser um homem, uma mulher mais de Deus, mais cheia do Espírito Santo, fluindo nos homens espirituais? Esse é o tempo de agora. Não estamos em tempo mais de negligenciar aquilo que Deus colocou em nós. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele derrama sobre aqueles que pedem. E por que Deus não derrama em nós? Porque nós estamos com a boca fechada. Nós não pedimos mais. Nós não solicitamos mais, está faltando da nossa parte uma entrega maior. Deus nunca quis falar, meu irmão. Deus nunca quis lágrimas escorrendo dos nossos olhos. Ele quer uma verdadeira entrega. Posso dizer mais, eu vou além. Deus não quer canção. Existe uma diferença muito grande de canção e adoração. Canção pode falar o nome de Deus, pode falar de resultados, mas a adoração é diferente. A adoração é o nível de entrega do seu coração. Canção, você precisa disso aqui, mas adoração não. Adoração é eu e Deus. Muitas das vezes nós cantamos canção para ouvir aplausos de terceiros. Não, adoração é eu e Deus. Independente se eu estou diante da multidão, então a minha adoração, a minha entrega, nós temos que nos entregar mais. E se eu posso falar de mim, eu falei com o Senhor, eu tenho que me entregar mais. Eu tenho que buscar mais, ainda é pouco. Na minha cabeça eu falando com o Senhor e dizendo, Senhor, eu não tenho tempo para fazer mais nada. O que o Senhor quer mais de mim? Eu compartilhei isso há pouco tempo, aí nós estávamos lá. Eu falava com Deus, o que o Senhor quer mais? Não tenho tempo para nada. Não posso fazer nada para mim mesmo. Deus disse, eu quero tudo. Sabe o que significa entrega? Deus quer de mim mais entrega. E desde aquele tempo eu ainda não havia entendido o que Deus queria. Estou entendendo agora, Deus quer tudo. Nós não podemos mais nos ajuntar somente nos dias do culto, não.
Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa mente? Aonde estamos nós? Devemos buscar mais. Eu tenho que buscar mais e compartilhar isso com os irmãos. Nós devemos buscar mais. Não podemos mais negligenciar aquilo que Deus colocou em nós. Por que eu estou falando isso? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque às vezes nós fazemos o mínimo. Às vezes nós fazemos só o necessário. Nós fazemos somente aquilo que é obrigatório. Não, Deus quer que nós vamos além. Eu olhando para o meu cenário e dizendo, Senhor, eu já faço culto, já dirijo, já prego, quer mais o quê? Eu quero mais. Deus quer tudo. Deus não quer que nós venhamos a nos esconder. Muitas das vezes vou confessar o meu pecado, eu me escondo. Eu entro na caverna às vezes. Desde quando o Senhor nos ordenou, pastor, eu não comentei isso com ninguém, exceto uma pessoa, um amigo. Vou dizer, eu não gosto de dizer que eu sou pastor. Eu não gosto que digam o pastor Caíque, o pastor presidente, eu não gosto. Quando falam isso, eu me sinto ferido, porque eu não gosto. E às vezes, pessoas vêm nos perguntar quem que é o pastor da sua igreja. Eu nunca respondi essa pergunta. Sabe por quê? Porque eu não queria dizer que era ele. Qual é o ministério lá? É do pastor fulano? Eu disse não. É do outro? Não. É do outro? Não. Eu nunca disse. Por quê? Eu não queria dizer. Eu queria me esconder. Enquanto eu estou me escondendo, pessoas estão precisando do nosso redor. É isso que eu quero chamar a nossa atenção hoje. Vamos acordar. Porque certo dia no trabalho, uma pessoa chegou perto de mim e me perguntou: você é pastor? A minha vontade era dizer não. Pastor, eu menti, a minha vontade era dizer. Eu disse, sou. Quem te disse? Ela, eu vi em algum lugar. E ela disse, é porque eu estou precisando de falar com alguém. Naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração. Enquanto você se esconde, pessoas ao teu lado estão precisando de uma palavra. Você acha que é fácil compartilhar isso? Você acha que é fácil eu vir aqui na frente e dizer, eu estou me escondendo? Não é fácil. Mas eu quero compartilhar para que todos nós acordamos juntos. Porque às vezes você tem uma chamada, um dom de Deus, e você está se escondendo e pessoas estão feridas ao teu lado. Pessoas estão com cicatrizes sangrando e talvez seja a última chance dela, através da sua voz, de Deus alcançar. E você se escondeu. Às vezes era a única oportunidade que Deus tinha para usar alguém e você se escondeu. Às vezes era a última pessoa que Deus tinha para falar com aquele homem, com aquela mulher. E aonde estamos nós? Nos escondendo. Porque se esconder é mais fácil. Sim, esconder é mais fácil. Qual que é mais fácil? Explicar ou se esconder? Se esconder. Porque escondido a gente não precisa explicar nada. Escondido a gente não precisa se comprometer com nada. Aí certo dia eu escutei a pessoa dizendo com outra pessoa, você está passando por situações difíceis. E disse, Caíque é pastor, você precisa. Eu calado, fiquei calado. Porque eu tenho um princípio, eu jamais vou entrar numa conversa que eu não fui chamado. Isso eu aprendi de forma prática. Você pode falar qualquer coisa perto de mim que eu não vou entrar no seu assunto, a menos que você me convide. E eu falo, Senhor, se é para me dizer alguma coisa, que ela dê entrada, que me convide para a conversa, e aí sim, o Senhor pode me usar da forma que o Senhor quiser, mas ir lá sozinho eu não. Poderia, mas eu também tenho que vigiar, me precaver de muitas coisas. Hoje em dia se confunde tudo, principalmente quando se trata de homens, se confunde demais. Mas a orientação que eu dou para nós, não se escondam na chamada que Deus tem contigo.
Deus está precisando de pessoas, Ele conta com você. Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta conosco para salvar pessoas que estão ao seu redor. Aí lá nas suas orações pela madrugada você está dizendo: Senhor, me usa, me capacita, me envia, Senhor. As pessoas que estão perdidas, mas tem pessoas precisando do seu lado. Tem pessoas que estão caídas, feridas do seu lado, e você está se escondendo. E nas escondidas pedindo para Deus te enviar, não pode. Comece a enxergar. Abra o seu campo de visão. Você vai ver que o mais perto de você tem pessoas precisando. Não precisa Deus te enviar para longe. Não precisa Deus te colocar no status do holofote, não. Tem pessoas escondidas precisando de você. Você tem um chamado, você tem uma chamada, você tem um dom, você se encarrega de uma comissão que Cristo te deu. Ele te vocacionou, tem uma vocação sobre a sua vida. Então exerce essa vocação, exerce esse chamado. Vamos exercer esse chamado. Talvez você diz: mas esse plano, Senhor, foi embora. Não. Deus vai instituir. Que era a festa e agora é por tudo que já morreu. Não pode pensar que esse é o meu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, Ele apagou.
do Deus Altíssimo, que contempla lá no íntimo, toca nesse momento agora. E vai descendo o refrigério. Haja paz nesse coração aí agora. Toca nesse coração, meu Pai, que está fragilizado por acontecimentos deste mundo. Essa mente que está cheia de preocupações nesse momento, meu Pai. Eu te peço, começa a tocar. Começa a tocar, vai agindo. Pai, aonde teus filhos sabem onde está doendo, o Senhor conhece. O Senhor não sabe onde está doendo, onde está apertando. Começa a agir lá, meu Pai. Entra nesta causa. Entra nessa dificuldade. Repreende esse mal. Lança por terra essa barreira. Essa algema que aprisiona. Esses vícios demoníacos. Eu te repreendo agora. Em nome de Jesus. Todo mal sai aí agora. E todos nós sejamos abençoados pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Vamos ouvir o irmão Júlio com a sua oportunidade. Tomar em Salmo 120, versículo, vou ler até o 7. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma do lábio mentiroso, da língua da enganadora, que olharão ao que te acrescentaram a língua enganadora. Presta ao teu valente, viva de Senhor. Ai de mim que peregrinos que petiram hábito na terra que a minha alma bastante tempo habitou com o que de tanta paz. Praticou formado em Deus falando da eles estão em guerra. Aleluia, o Senhor é fiel. Vamos ouvir irmão Diego com a sua oportunidade. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está na casa, tem muito a falar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a coça
Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus da cova, pois Deus dormir. Ele ora no louvor, viu o povo cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai ser por si. Quantas almas na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O grande cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus da cova, faz Deus dormir. Ele ora no louvor, o povo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, o crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus da cova, faz Deus dormir. Ele ora no louvor, o povo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Na unção de Deus. Na unção de Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Ele pega a gente, ele nos molda, ele nos capacita, ele nos escolhe e nos envia para pregar o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais tempo, verdade? Pessoal, os irmãos passando aqui hoje no bairro de Jesus Cristo. Amém. Estarei convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Tiago 5, versículo 13 em diante. Amém? Amém. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o ungam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Assim a cabeça tem que verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos atrás para que o Senhor nos alcance, nos traga novamente assim, como o filho pródigo, que saiu, mas ele voltou com suas próprias fés, ele olhou e caiu em si. Mas existem pessoas que sozinhas elas não vão cair. Então é necessário Deus nos enviar, porque é necessário Deus nos enviar, para que essa pessoa ela possa cair em si, e voltar e ser edificada novamente. Assim como o pai ele abraçou o filho pródigo dentro da sua parábola, assim também é o Senhor. Ele abraça aqueles que retornam à sua casa. Vamos ouvir uma coisa. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler um texto muito conhecido que é Eclesiastes 3, que diz que há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Eu vou ler somente até aqui. Irmãos, a Bíblia está dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Nesse mesmo mês que a gente está, eu tive meu tempo de chorar e hoje eu estou tendo meu tempo de sorrir. Todos sabem da doença da minha irmã, da gravidade do problema dela. E hoje eu estava lembrando, a minha irmã descobriu o câncer dela no dia 23 de abril do ano passado, o mesmo dia em que começou o nosso ciclo de oração. Eu lembro que quando a gente estava lá na sala, os que estavam lá vão lembrar disso. A irmã Stephanie chegou depois, porque ela foi em 3 dias buscar o exame da minha irmã no laboratório. Nesse dia, a gente não sabia o que ela tinha. Mas quando terminou o ciclo de oração, eu, curiosa, fui olhar o exame da minha irmã. Ela falou que podia olhar. E os termos que eles usam, não está escrito câncer. Eles dizem outros nomes. E eu fui ler. Irmãos, quando eu fui ver no Google o que era aquele exame da minha irmã, eu confesso que meu coração se partiu. Eu fiquei muito triste. E a partir daquele dia, nós começamos a orar por ela. O círculo de oração tem 1 ano. E tem 1 ano que eu peço oração pela minha irmã Jaqueline. Tem 1 ano que os irmãos dobram o joelho e oram pela minha irmã. Ontem ela passou por uma cirurgia para retirada do rim que estava com câncer, o que estava comprometido. Esse aí não tinha jeito, tinha que tirar, e o outro estava para salvar. Irmãos, para que vocês vejam a mão de Deus, a minha irmã passou pela cirurgia, ela se encontra na UTI, ela vai ficar até amanhã, mas ela não retirou o rim.
Deus salvou o vitrino. Olha só como é o poder da oração. Gente, não vem para um lugar desse achando que vai ser mais possível. Não vem para um lugar desse achando que vai ser mais um culto, mais um combinado individual. Mas aquele dia, se eu não for, o pastor vai falar. Mas se eu não for, o presbítero Rogério vai me olhar à toa. Não vem não. Vem achando que aqui é lugar de salvação. É lugar de Deus. É aqui que Deus responde. E eu estou muito contente. Por quê? Minha irmã não vai fazer quimioterapia. Era o terror dela, perder os cabelos. Minha irmã tem um cabelo maior que o meu. E ela estava muito apavorada com isso. Ela não vai passar por quimioterapia. Eu não sei qual o processo que ela vai fazer, mas câncer ela não tem mais. Esse é o poder do nosso Deus. Cura, Deus ainda faz milagre. Como a nossa irmã disse, há tempo para toda. Foi um ano de oração, esse? Um ano de oração. Deus ele respondeu. Mas se você perguntar para ela, houve preocupações, houve momentos de desespero, choro, houve. Mas a gente foi parte de Deus. Se você olhar lá para trás agora, você vai ver que era somente ter paciência. Às vezes na nossa vida a gente passa por situações que a gente acha que é o fim, vai morrer, vai parar. Aí daqui um ano, eu compartilhei hoje lá no meu estado, daqui um ano, Deus vai te permitir olhar para trás e ver tudo que passou. E você vai dizer, era somente eu ter paciência. Porque o tempo de Deus é isso, ter paciência. O tempo de Deus é você esperar o tempo que Ele quer agir. E quando Deus age é perfeito. Deus diz, quando Deus faz perfeito, Ele faz mesmo. Isso não é só uma Bíblia, tá nada. Deus faz e Ele faz perfeito. Vamos ouvir uma oportunidade. Pouco a pouco também com o Roberto. Gloriosa Pai do Senhor, aleluia, muito feliz com tudo que já aconteceu aqui no culto hoje, graças a Deus, né? É muito gratificante a gente ver um testemunho desse, porque a gente luta tanto, é cada gigante que vem, mas graças a Deus, e o que faz a gente persistir é saber certo da nossa vitória, né? Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem não lutando, ossos e leões, nos momentos de solidão, não dá nada por mim. Mas hoje é a chance de me lutar contra este gigante, os valentes os teus. Ele veio salvando o chão da armadura de homem. Mas eu vou contra eles no nome do meu Deus.
matar esse gigante. Eita glória! Mas para matar esse gigante tem que ir no nome do Senhor. Eita Ele fez glória! ele disse, hoje mesmo, esse incircunciso, quem é incircunciso? Alguém que não tem aliança com Deus. Então, quem tem aliança com Deus, ele vai conseguir sim, através da palavra do Senhor, ferir esse gigante. Se os irmãos de Davi se levantassem para ir lá ferir o gigante teria ferido eles. Porque precisa de Davi, alguém que tem aliança com Deus, alguém que segue os princípios de Deus para realmente ferir esse gigante. Irmão Alberto, com sua oportunidade, logo após estar ali participando do Evangelho. Glória a Deus! Quero complementar a meditação declarada para nosso Jesus, começar a meditação da igreja, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz o que ele faz, e de tudo, nas veredas da sua justiça. Refrigera a minha alma, e pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse lá na sua morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, se consolam. Prepare para mim uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, porque a bondade e a misericórdia guia-me seguramente todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longe. Desculpe ter falhado, porque eu posso ser errado, mas esse salmo é muito importante, porque foi o salmo que me veio, e a palavra de hoje, para esticar a igreja, eu recebi hoje, falando sobre isso, o pastor André, o pastor Mariano de São Paulo, veio esse pai para ver, a igreja fazendo há um outro tempo, e eu estava pensando para instituir, mas não é instituir o Alberto, é a igreja. O pastor falou em restituir, então é muito importante que a gente continue firme, porque hoje o Senhor está restituindo aquele que está fraco, aquele que está assistindo em casa, aquele que está sem força nenhuma, aquele que está sem vontade de caminhar. O Senhor está restituindo a necessidade financeira, porque o Senhor nos dá tudo que nós precisamos. Então eu também, na minha caminhada, esse dia que eu fiz essa cirurgia, às vezes quando eu saio dali, você não pode fazer isso, não pode. Aí hoje eu estava fazendo um serviço, alguém falou, mas você pode? Eu falei, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que nós necessitamos, podemos, que o Senhor nos capacite e nos dá a força necessária. Quero agradecer a minha oportunidade das palmas. Aleluia. Para agora de entrar nessa palavra, eu tenho um pouco cedo, mas está tendo pessoas que Deus tem falado mais tarde. Poderia ter mais pessoas sim, poderia ter mais oportunidades sim. Mas as oportunidades que Deus preparou. Eita glória! Não é hora de ouvirmos essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Deus. Graças te damos, Senhor, por este momento, por este culto, Senhor. Cada louvor, cada palavra, o Senhor compartilhou, meu Pai, no nosso coração. Pai, agora queremos, meu Pai, de fato, meu Pai, continuar ouvindo a tua voz, Pai. Pai, use o teu servo, o de Deus já está nas tuas mãos. Já é abençoado por ti, Senhor. Queremos, meu Pai, extrair o máximo dele, Pai. Que esta noite, meu Pai, exprima eles, para que nós consigamos sair, nossa. Fluir o máximo, extrair o máximo dele, Pai. De todo o teu conhecimento, toda a inspiração do Espírito deu a ele, Pai, todo aquilo que está no coração dele, Pai, ele consiga transmitir para nós. Eu te peço, meu Pai, ele já está preparado. Unge os nossos ouvidos, como sempre peço, para não estarmos dispersos, meu Pai, e não deixar escapar nada do Senhor que Ele vai trazer para nós, da parte do Senhor. Eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Saudar a igreja na paz do Senhor. Amém.
A gente, quando a gente pensa caminhando com Deus, na maioria das vezes, a gente começa a ler um texto aqui ou lá, e nunca entende por que Deus não deixa para a gente. Mas quando a gente vem aqui para cima, quando a gente vem ministrar, a gente nunca pensa nisso. A gente pensa no que a mensagem quer falar, primeiramente conosco, e depois vai atingir alguém. Eu preparei uma palavra para o mesmo. Só que não era eu vou pegar. Por que, Rogério? Porque essa palavra aqui é para uma outra situação. Hoje, pelo tempo, tudo que eu digo aqui, tem comprimento dessa palavra. É interessante. Eu vou muito na linha que o pastor Caribe deu a palavra dele hoje. Qual é nossas Bíblias, né? Mateus 5, versículo 13. Também é uma palavra muito conhecida. Amém? Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado por os Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o mundo. Também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos essa palavra aqui em Mateus 5, do versículo 13 em diante. Jesus falava aos seus apóstolos. Isso aqui faz parte do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E de uma forma, que nem o pastor disse aqui, de teologia, talvez até de fundo de quintal, dizem que Jesus falava com todos no monte. Não. Jesus falava com os 12 apóstolos. Se vocês querem comprovação, peguem esse texto, Mateus 5, 1 e leiam. Diz assim: seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: que vem as bem-aventuranças e depois bênção da terra, no capítulo 5, 6 e 7. O que isso quer dizer, Rogério? Isso quer dizer que Deus, que Jesus, ele primeiramente, ele escolhe alguns para falar, pastor. Por que, Rogério? Porque nem todo mundo está pronto para escutar o que Deus quer. O pastor Greg foi muito sábio quando disse aqui: tem palavras que a gente vem que a gente tem que exortar, tem palavras que a gente vem que tem que fazer com que as pessoas tenham uma mansidão no coração, tem palavras que nós vamos dar que é para direcionar. E essa palavra de Deus é para aqui, pastor. É exatamente como o pastor Greg disse. Qual é o propósito da igreja? Todos aqui deram palavras, deram testemunhos, e quando nós aqui somos os últimos a dar as palavras, a gente presta atenção no que todo mundo diz, e cada palavrinha vai complementando o que a anterior disse, e vai de encontro com o que você vai dizer aqui na hora que você vai pregar. Hoje isso não existe. Claro que existe. Por quê? Porque quem dirige o culto nunca é o homem, é o Espírito Santo. E quando ele dirige, e quando ele dá uma direção, quando ele dá um discernimento, ele usa os
Isaac de uma forma, a Susana de outra forma, a Estela de uma terceira forma, mas a mensagem é a mesma. Glória, aleluia. A mensagem é a mesma. Por que, Rogério? Porque tem sentido. É muito fácil o pastor Kaique, eu, pastor Carlos, presbítero Santo vem aqui e dar palavras que vão incentivar, que a gente vai sair daqui para fora, e eu te pergunto, 15 minutos que o culto terminar, qual foi a palavra que foi dada? E diz, vem aqui de fora. E muitas das vezes esqueci a atenção. Por quê? Porque aquela palavra não atingiu o teu coração. Não atingiu o meu coração. E por que disso, Rogério? Porque talvez, vamos fazer uma autocrítica, pastor. A gente está perguntando. Você é mulher? Sim. Não é nós que queremos, quando eu falo nós, pastor Kaique, ou eu, ou qualquer outro ministro aqui. É o Espírito Santo que falou, que chegou, chega. Eu tirei vocês de onde vocês estavam para quê? Para continuar na mesma? Eu tirei vocês de onde estavam para quê? Para se reunirem e falar que tem uma igreja? Eu tirei vocês de onde estavam para quê? Para falar que são crentes? Não. Ele tirou da onde nós estávamos para fazer algo. E algo para quem? Para o pastor Kaique, para mim? Não, para o reino. E o que nós temos que fazer, Rogério? Eu vou te perguntar e você responde para você mesmo. Deus não te deu um dom. Deus não te deu um talento. Deus não te deu a condição de você produzir algo para o reino do Senhor? Claro que deu. Vou te encontrar agora a palavra do pastor Kaique. E o que nós estamos fazendo com isso? Falar que tem, falar que somos. Aí Jesus, no dia verdadeiro, vai chegar para cada um de nós e vai perguntar: ô filho meu, eu te dei 5 talentos. Conhece essa palavra? O que você vai falar para ele? Toma aqui os 5 talentos. Não pode hoje, mas eu estou te dei 5 de volta a você, não produzi nada, e eu te dei tanto talento, eu te dei tanta condição, eu fiz com que você conseguisse aprender coisas novas, eu fiz com que você visse coisas novas, experimentasse coisas novas, e você não fez nada. Ah, meu Deus, eu não tinha noção. Pastor Kaique, mais uma vez, vou usar o que disse aqui. Não precisa não precisa atravessar o Vale das Torres, não. Aqui mesmo a gente pode fazer muita coisa. Não precisa ir na outra rua, não. Na tua rua tu pode fazer muita coisa. Não precisa sair da tua casa, não. Na tua casa tu pode fazer muita coisa. E não faz por quê? Não sabe. Quando eu comecei a caminhada, eu não sabia muita coisa. Estou aprendendo. Estou caminhando. Deus está me usando. Deus está me moldando. E é só a mim que ele faz isso? Claro. Faz com todo mundo. O pastor Kaique me viu uma passagem que eu e o senhor passamos há uns 15 dias. Vamos falar uma pessoa, porque nós estávamos parando, essa pessoa chegou para a gente e falou assim: Deus usa quem Ele quer como Ele quer. Aí eu me lembrei da palavra, da palavra que Deus falou através da mula do Balaão. Eu comentei com o pastor Kaique: se Deus usa uma mula, se usou uma mula, o que nós fazemos? Glória a Deus, aleluia. Por que não batizar? Aí, a gente tem que fazer autocrítica. E foi mais uma vez, a palavra do pastor me incentivou, me incendiou. Quantas das vezes
nós falamos assim: não vou fazer não. Faça amanhã. Mas tem alguém que vai fazer? Não tem importância não vai fazer falta. Se Deus te deu um dom para tu fazer, se Deus te capacitou para você fazer, se Deus te deu uma unção, tu não faz por quê? Aí nós somos forçados a usar aquele provérbio que muita criança gosta. Vai, ó formiga, né? Fala da preguiça, né? Vai ter uma formiga, ó preguiçoso. E Deus adora preguiçoso, né? Está todos eles no inferno. Se Deus te dá uma condição, se Deus colocou a gente numa situação, Ele espera e quer algo de nós. Se eu não fizer, se o pastor Caí não fizer, amanhã vai ter alguém que vai fazer, não vai? E o que vai acontecer com nós dois? Vamos ficar na sombra, na água fresca? Nem na sombra, nem na água fresca. Nós vamos pagar, nós temos um preço a pagar. Quando Jesus falou do sol da terra e da luz do mundo, Ele falou de duas coisas interessantíssimas. Se a gente apagar a luz aqui, quem vai conseguir enxergar? Mas Ele não falou dessa luz, Ele falou da luz própria de cada um, da condição que Deus deu para cada um de se mostrar ao mundo de uma forma gloriosa, mas não é glória própria, é a glória de Deus que resplandece na vida de cada um. Para quê? Para ele ser uma pessoa famosa, para ele ser uma pessoa conhecida? Não! Para ele falar de Deus, para ele trazer pessoas para o reino de Deus, e para o reino de Deus crescer, e para o reino de Deus conhecer a palavra e transmitir essa palavra para mais pessoas. Há alguns cuidados que nós temos que ter, que nós não vamos ser hipócritas aqui. Nem todo mundo, tá bom? Nem todo mundo Deus chama para uma determinada missão. Deus não vai chamar uma pessoa que não tem uma... Exemplo de Moisés é não. Moisés chegou e falou assim: Deus, eu tenho uma presa, não sei falar no faraó. Vou mandar, vou. Então Deus vai preparar cada um para uma determinada situação, cada um para uma determinada causa, cada um para uma determinada ocasião, porque Deus é crente. Cada um em um determinado momento. Você quer ver como Deus age nas nossas vidas? Suzana falou aqui do testemunho da Jaqueline. Como usar o nosso testemunho? Eita glória! 3 anos atrás, pastor. Estamos na sala. Subimos para um terraço. Corremos da chuva a cada chuva que aparecia. Deus nos deu condição, resolvemos esse problema. Deus nos deu mais condição, estamos aqui. E Deus vai dar mais condição para a coisa maior. Mas Deus vai dar condição para a gente ficar sentado aqui batendo pó? Não! Deus quer ir na rua. Deus quer que nos levando a palavra de Jesus a novas almas. Deus quer que nós entramos, como o pastor falou aqui, evangelizando para aqueles que precisam receber a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Não a palavra, vem para cá, meu irmão, Deus é bonzinho, Deus te ama. Vem com teus carrapichos que a gente vai tirar carrapicho. Vem e continua do jeito que está. Nem no Antigo Testamento, os pecadores que foram redimidos continuaram no pecado. Eu lembro da história de Raabe. Nem no Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento é diferente, Rogério. Não é. Não é. Deus não quer que a pessoa continue no pecado. O pastor quer isso aqui. Ontem a gente deu um preâmbulo sobre isso aqui. Mas como nós, ministério,
altar, nave, pode chegar para alguém lá fora e falar de Jesus e falar com a autoridade de Jesus. Pastor Caí, que eu posso ter pecado? Alguém pode falar isso aqui de mim? E olha que nós sabemos que nós somos pecadores, mas eu não posso amar. Então o que acontece? Eu preciso colocar a minha vida do jeito que Deus quer. Para que, Rogério? Ser o sol da terra, ser a vida. Rogério, eu gosto muito, eu acho até bacana, eu fico até emocionada quando a gente vê vocês falando, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa forma de falar. Eu não sinto no meu coração que eu possa fazer isso. Roberto, me perdoe, há 20 anos atrás eu queria ser político. Há 20 anos atrás, não sabia. Falava bem, tinha uma boa discussão, tinha uma postura bacana. Vou virar político. Graças a Deus. Não, porque não era o meu meio, não era. Mas Deus começou a me capacitar de algumas maneiras e eu não fui me apercebendo disso. Eu começava a falar de Jesus para pessoas que raramente sabiam quem era Jesus. Nós passamos por outros ministérios, onde nós fazíamos parte de grupos de evangelismo, onde nós levamos a palavra de Jesus a outras pessoas, comentando algumas histórias bem engraçadas, pessoas que quiseram tacar comida na minha casa, me chamar de ladrão, e assim vai. Mas Deus foi me preparando. Aí vocês conhecem meu testemunho, vocês conhecem o testemunho da igreja. Para que isso? Está bacana, ministério um ou outro, um pouco de hoje, mas é compreensível. Mas você está fazendo uma análise do ministério, a gente começou com 9 pessoas. Tem pessoas que entraram nisso aí. Quando eu escrevi um artigo para a faculdade, você sabe disso, eu falei que nós já tínhamos 13. 9 para 13, 50%. Hoje, nós somos. Mais de 13. Se vocês verem quem está voltando aqui, tem mais de 13. Agora, se nós olharmos com os olhos espirituais e temos nas nossas mentes que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, pastor, doutor, a gente vai encher essa igreja todo dia. E por que coisa não está cheia? Quantas pessoas você chamou para vir aqui hoje? Quantas pessoas você deixou de chamar? Não chamei ninguém, deixei de chamar, mas não é a mesma coisa, claro. Porque você ir e chamar é você sair com esse propósito. Você deixar de chamar é alguém que tinha amizade no meio da rua sem intenção de evangelismo, que acabou lá. Como nós vamos ser o sal da terra se nós não tivermos isso dentro do nosso coração a todo momento? Como nós vamos mostrar para o mundo que nós somos a luz de Deus? Nós somos a luz desse mundo se nós não temos isso nos nossos corações a todo momento, a todo instante, a toda hora. O pastor disse aqui sobre o que ele tem como uma coisa que ele pode melhorar. Eu tenho precisando de sabe disso. Eu levei muito tempo da minha vida para perceber que as pessoas não são iguais. Mas isso é claro, isso é óbvio, na minha mente não é. Na minha mente era assim, irmão. Se eu posso fazer, qualquer um pode. Se Deus me deu a condição de fazer, qualquer um tem a mesma condição. Não é assim.
Eu levei muito tempo para aprender. Eu precisei entrar na obra de Deus. Eu precisei passar por vários processos da minha vida para saber. Cada um tem um chamado e vai ser usado de uma forma. Como assim, Rogério? O pastor Caí, no culto de domingo, chega, apresenta o microfone para mim, presbítero Rogério, por favor. Logo tem 3 hinos aí. Vou ficar até o outro ano para tentar saber alguma coisa. Não é a minha vocação. Ah, mas você tem uma voz até boa, mas não é a minha vocação. Suzana, eu quero que você pegue um livro aqui, destrinche ele e dê uma palavra. Não é a vocação dele. Qual é a vocação de cada um? Qual é a vocação que Deus te deu? Qual é o teu chamado? O que Deus fala no teu íntimo quando você ora e fala assim, como o pastor falou, usa. O que você escuta de Deus? Você escutou alguma coisa de Deus? Deus já falou no fundo do teu coração, já falou com a tua alma, aonde Ele quer te usar? Você já. Por que você não está fazendo? Rogério, como eu te disse, eu sou acanhado, tenho vergonha. Isso não é falta de dom, isso não é falta de vontade, isso é acanhamento. Vamos fazer o evangelismo, vamos andar nessa rua toda aí. Vamos falar de Jesus para todo mundo. Já vou dizer, alguns já passaram por isso. Nem todo mundo vai aceitar. Nem todo mundo vai entender. Mas qual é a nossa diferença para os outros? Nós não queremos ser o sol da terra. Nós não queremos ser a luz do mundo, como Jesus falou aqui nos seus discípulos. Ou seja, tem muita gente que faz isso. Mais um, menos um. Mais um, menos um, não. Deus não está falando que você ou eu sou mais um, menos um. Deus está falando, eu te quero para isso. Eu te tirei de onde tu estava, eu te curei, eu te transformei, eu te fiz tudo novo. Você é vaso novo na minha mão para você chegar para mim e falar, não quero, não posso, não vou. Falando do pastor, trazendo para mim, Deus me deu um puxão de orelha aqui hoje agora. E eu penso que a todos, principalmente a ti, pastor, que é o seguinte: se Deus me deu, vou usar agora na primeira pessoa, tá? Se Deus me deu uma condição, se Deus me deu um dom, se Deus me provém de conhecimento, me provém de habilidade, me provém de tudo, por que eu vou deixar outro fazer algo que eu posso fazer? Seja no ministério, seja para alguém lá fora. Por quê? Porque ninguém obedeçou, doeu na minha mão. Nós podemos fazer sempre algo melhor, sempre algo maior para Deus. E por que nós, às vezes, deixamos na mão de outro, pastor Caio? Eu faço a minha culpa aqui. Por que eu vou deixar na mão de outro se eu posso fazer? Se Deus me deu condição. Quem não dá desculpa, né, pastor? Estou muito ocupado. Eu não trabalho, eu fico em casa, eu trabalho em casa com quem trabalha. Estou sendo consumido por outras coisas. Suzana está comigo, sabe que a minha faculdade consome aí de 2 a 3 horas por dia, não mais, e as outras horas? Eu não gosto de fazer mentira, eu gosto. Eu não sei fazer mentira, eu sei. Então não faz por quê? Porque aí entra o pastor que fala e é onde a Suzana colocou às vezes. São aquelas raposinhas que
controlando você e vão te minando. E quando você vê, você não tem mais força. E quando você vê, você não tem mais vontade. E quando você vê, você cai. Mas ele caiu, você está falando, não tinha não. Se eu quero ser o sal da terra, se eu quero ser a luz do mundo, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que estar pronto. A irmã chegou para mim e você gosta de ensinar? Eu gosto. A minha terra de juventude, eu tenho aula de muita coisa na vida. E não dá hoje por quê? Porque eu não tenho paciência. Estou ficando velho, estou ficando chato, estou ficando consciência. Só quem vai tirar esse dinheiro é Deus. Ele vai tirar. Por quê? Porque se essa é a obra que ele quer na minha vida, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer. E você vai ter escolha? Certo que você vai ter escolha? Júlio, vai ter escolha? Roberto, vai ficar só na porta? Se Deus tem o dom de você pegar esse microfone e cantar aqui no Roxinol, por que você não faz isso? Eu vou tomar cuidado para falar aqui, mas não interpretem mal. Problemas, todos nós temos. Às vezes, o pastor Caíque já eu cheguei aqui inchado, quase não podendo me levantar, mas eu nunca deixei de vir, nunca deixei de fazer. Não é para me glorificar, não, para me gloriar, não, tá? É mostrar que dificuldade todo mundo tem. Quem te dá força é o mesmo que dá força, é Deus. Então, aí entra no que eu falo. Se Deus me deu essa condição e eu pude, eu vejo que todos podem. Me perdoam, eu estou errado. Mas eu vou continuar assim. Me perdoam, eu vou errado. Por quê? Porque eu tenho fé no meu Deus e eu tenho fé nas pessoas. Porque se eu não tiver fé em Deus, eu não agrado Ele. E se eu não tiver fé nas pessoas desse ministério, me esforçando que eu defendo. Vou defender. E eu vou ser mais radical. As pessoas desse ministério aqui na terra. As pessoas que estão aqui. Por quê? Porque se eu falar, vamos fechar a porta, vamos evangelizar, eu duvido que eu vou falar. Então, Rogério, não estou te entendendo por que isso, não. Quando Jesus começou a dar um sermão no monte, ele queria fazer com que os seus discípulos vissem o que ele queria ensinar, mas acima de tudo, queria forjar o caráter dos discípulos. Forjar. O que é forjar, Rogério? Pegar algo que existe e deixar mais puro, mais limpo, mais valioso. É isso que ele queria fazer ao coração nos corações e nas pessoas dos discípulos. Ele já sabia que dentro dos discípulos havia um traidor, mas mesmo assim ele teve fé em todos eles e começou a forjar. Você acha fácil mudar a cabeça de alguém? Você acha fácil mudar o comportamento de alguém? Você acha fácil transformar a vida de alguém numa situação de letargia, uma paralisia, uma pessoa ser ativa? Não é fácil. Mas a gente tem essa consciência de que quem vai fazer isso não vamos ser nós, vai ser o Espírito Santo. É claro que nós vamos dar palavra, é claro que nós vamos nos preparar cada vez mais, é claro que nós vamos transmitir tudo isso para vocês: palavra, conhecimento, direcionamento, forma de falar, psicologia, tudo isso nós vamos levar para vocês. Mas tem uma coisa que nem eu, nem o pastor Caíque pode fazer: é colocar dentro do coração de qualquer pessoa
toda a inteligência que eu tenho para usar. Mas eu não disser, mas se ele não quiser usar, aí eu te pergunto mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz aqui que nós seremos o sal da terra e que nós seremos a luz do mundo. O que está faltando para nós? Faça a reflexão. Mas Deus, sua infinita misericórdia, a sua infinita bondade, Jesus amado, se sacrificando por nós de maneira, Ele deixou mais um exemplo que a gente tem que pegar dentro dessas palavras todas que foi ditas aqui. Deus, vamos falar na forma de Deus. Jesus tinha sabedoria. Jesus tinha inteligência. Jesus tinha poder. Jesus tinha discernimento. Jesus fugiu da missão. Jesus podia fazer de forma diferente ao que Deus tinha já traçado, mas ele não fez por quê? Porque ele era poder. Se Jesus, que era desordenado, filho de Deus Pai, ele obedeceu e ele fez o que Deus queria, porque muitos de nós não fazemos nem menção, ao menos em escutar o que Jesus quer falar. O que Jesus espera das nossas pessoas. O que Jesus aguarda que nós façamos. A gente prega, a gente fala muito que muitos baterão a porta, muitos falarão, Jesus, mestre, 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 e ele fala, quem és tu? Muitos são esses. Muitos são esses. Que conhecem, até falam, mas não praticam. Praticar o quê? Aí nós vamos lá, a palavra que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 13, respeito ao amor de Deus, praticar o amor. Você se dá para alguém, você se colocar no lugar de alguém, você entrar no problema de alguém, são para pouco. Isso tem um nome, e as pessoas não se atentam a esse nome e pedem isso a Deus toda hora. Sabe o que é? Eu me colocar na condição do outro, é eu pegar a miséria do outro e colocar dentro do meu coração. Nós fazemos isso. Muitas das vezes a gente vê a miséria do outro e sai correndo para o outro lado. As igrejas, seja ela batistas, luteranas, pentecostais, neopentecostais, presbiterianas, ela se julga uma igreja de Cristo, ela tem uma missão. E essa missão é evangelizar, levar o evangelho a toda pessoa. E o evangelho tem que ser fiel às Escrituras. A palavra tem que ser fiel. Ela não pode adaptar a palavra ao que anda acontecendo no mundo. O pastor Kaique falou aqui e me lembra do texto que a gente usa na Santa Ceia. E muitas das vezes a gente lê e não se apercebe. Quando o Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, versículos 24 e 25 em diante, ele fala assim, muitos estão dormindo. E esses estão dormindo aonde? Aonde eles estão dormindo, irmãos? Na rua? Em casa? No trabalho? No colégio? Não. Dentro da casa de Deus. E é isso que nós queremos, é isso que nós pretendemos. Creio, pastor. Que é levar uma nova mensagem, levar uma nova ideia, mudar o nosso paradigma, mudar a nossa condição, de sermos apenas
escutadores do Evangelho, sermos apenas aqueles ouvintes da mensagem para sermos aqueles que vão levar a palavra de uma forma ativa a todos aqueles que precisam, independente de quem seja, independente de onde que seja, independente da recepção que nós viemos a ter. Você, como eu, quer ser o sal do vento? Você, como eu, quer ser a luz do mundo, como Jesus nos ensina? Se você quer, assume esse compromisso com Deus. Assume esse compromisso com Jesus. Dificuldades aparecerão, tá, irmão? Não vai ser muito maravilha, não. Porque toda vez que nós partimos para cima, a gente tem que se fortalecer, porque pode acontecer um contra-ataque. Nós quem é por nós, que nem o Roberto falou aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nessa palavra? Vive essa palavra. Eu agradeço a minha rica oportunidade, respondo simples a Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés. Essa palavra possa ter entrado nos nossos corações e de sua atenção vai sair como direção para a sua própria vida e para o seu lar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento agora, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por este culto na tua presença, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que estão presentes aqui, meu Pai, nesta comunhão, participando, meu Pai, da tua presença, Deus. Nós te damos graças, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu presbítero, meu Pai, que compartilhou aqui, Senhor, algo da parte do Senhor para nós, Pai. Nós somos gratos por tudo, Pai, por esse culto, pelos louvores. Agora nós te pedimos, Pai, nos acompanhe para os nossos lares, debaixo das tuas impotentes mãos, da tua segurança, Pai. Conduz cada um de nós, meu Pai, na tua segurança. Que ao entrar no nosso lar, meu Pai, a tua presença também nos acompanhe. Entre conosco, meu Pai, dentro dos nossos lares, entre os nossos familiares, meu Pai, que nós possamos ser salvos, Senhor, em meio a eles, que nós possamos ser luz, Pai querido, que cada pessoa, Senhor, saia daqui nessa noite resplandecendo a luz do Senhor Jesus Cristo e leve para dentro do seu lar. Que cada pessoa brilhe, meu Pai, a luz do Espírito Santo para os teus familiares. Que todos possam contemplar, Senhor, a sua presença na vida dos teus céus. É o que eu te peço. E eu te agradeço nessa noite. Toma nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que também não puderam estar aqui, Senhor. Seja com eles, abençoa os lares, a casa, a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E cada pessoa que está através da internet, deste YouTube, meu Pai, também seja alcançado. Eu tenho certeza, meu Pai, que ele já foi alcançado. E que o Senhor toca ele agora, a família dele, a casa dele agora. E cada pessoa, Senhor, que através, meu Pai, deste culto, meu Pai, que está agora no seu lar, na sua casa, e também participou desse culto ouvindo, meu Pai, seja tocado, resplandecendo a tua luz sobre a casa dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, nós te agradecemos, dizemos amém. Esta noite, depois desse culto, você ter ouvido essa palavra, você quer ter verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus. Ele te chama hoje para que você o receba como o único e suficiente Salvador. Se existe alguém ao tom da minha voz que queira receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus te chama para você vir aqui à frente agora. Deus te chama. Aqui já está o corpo. Que tem o seu desejo de receber a Cristo como o único suficiente Salvador. Se porventura tiver alguém pelas ruas, dentro do seu lar agora, Deus também te chama. Eu te dou alguns segundos para você estar aqui agora, de frente a esse altar, para nós impormos as nossas mãos sobre a sua vida e que você possa receber a Cristo como seu único suficiente Salvador. Talvez, como nós louvamos hoje, a última chance que Deus possa ter te dado.
é hoje e é amanhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, eu entrego nas tuas mãos este jovem que está aqui à frente, Senhor, junto comigo. Que as tuas mãos poderosas toca ele agora. Senhor meu Deus, que nesse abraço não seja o homem, mas seja o Espírito Santo de Deus abraçando este jovem, meu Pai, que ele teve o desejo, meu Pai, de entregar os teus caminhos ao Senhor. Neste momento agora, Pai, nós ministramos sobre ele as bênçãos do Senhor. Pai, receba este homem, meu Pai, este jovem nas tuas mãos, e a partir de hoje, seja com ele, sobre a sua casa, sobre a tua família, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, toca nele agora. Através do presbítero Rogério, homem cheio do teu Espírito de Deus, toca nele. Toca nele agora, Senhor. De dentro para fora, seja tocado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Já que é divino e a vontade, não repete essas palavras comigo, cara. Para ter uma nova vida do Cristo. Glória a Deus. É assim que Deus. Você percebe que nada dentro de um culto em vão. A partir do momento que nós entramos dentro dessa porta, tem um propósito. Tem um lugar para se chegar. É por isso que eu digo que nós não podemos negligenciar o nosso chamado. E se você não estivesse aqui? E se eu não estivesse aqui? Se o presbítero não estivesse aqui? Se o próprio Isaac não estivesse aqui? Então nós não podemos negligenciar isso. Esse é o momento lindo. Esse é o fruto, é o propósito de um ministério, de uma igreja. Pregar o Evangelho de Cristo para que almas venham se render, assim como esses jovens se renderam. Já estamos acompanhando um longo tempo, então eu percebo que as mensagens que ele tem ouvido aqui têm edificado para chegar até esse ponto. Que nós te recebemos como nosso irmão em Cristo Jesus. E estamos aqui para que você enfrentar as igrejas da igreja de Deus e ela te receba. Que você possa complementar esse jovem na parte de Deus. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, Assim e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Assim as seja. doces consolações do Espírito Santo, Assim se seja. ação sobre a nossa vida, nós entendemos, agradecemos ao nosso Deus e dizemos: Amém.